Pessoal, mais uma vez a esquerda espera o Brasil inteiro está distraído com um tema de extrema importância, como foram as eleições do primeiro turno, para passar a boiada novamente e dar mais um passo para derrubar o nosso país, pessoal. Inadmissível o que o presidente Lula fez e pegou todo mundo de surpresa. A grande mídia não está divulgando isso, mas nós vamos mostrar para vocês. Também bolos na cadeia, notícia bomba a respeito desse assunto, cada vez mais real. Vou dar todos os detalhes dessa manchete que pegou o Brasil de surpresa. Mais uma coisa é fato, você que é contra esse desgoverno, já se inscreve no canal, porque todos os dias a gente traz vídeos desmentindo esse desgoverno da esquerda que vem acabando com o nosso país cada vez mais. Pessoal, a gente não tem que fabricar nenhuma fake news para derrubar a esquerda. Todos os dias eu pego notícias aqui de diversas fontes que já mostram por A mais B porque a esquerda não pode estar no comando desse país. E se você está acompanhando esse vídeo, seja de direita, seja de esquerda, seja centro, você vai concordar comigo com essas informações. Não tem como discordar se você tiver um mínimo aí de racionalidade. Então fique até o final desse boletim, porque tenho novidades aqui sobre várias ações que o governo Lula vem fazendo, que vem prejudicando o país. Tem o retorno do aplicativo X, tem o Pablo Marçal se metendo cada vez em mais polêmicas e o circo tá pegando fogo, também vou detalhar para vocês, então fica até o final desse vídeo, porque tá cheio de informação importante. Vamos começar aqui com um dos ministros do Lula descendo a lenha nele. O Lula, pessoal, aprontou mais uma e mostra que ele coloca a ideologia comunista dele na frente do que é bom para o país. E dá uma olhada só, o próprio Múcio, que é o ministro da defesa do Lula, ele está trazendo isso. Ideologia do governo Lula barra licitação com Israel, diz Múcio. Eu vou explicar para vocês exatamente o que é essa licitação que foi travada. O Brasil está modernizando o armamento dele. Então, teve uma licitação para compra de tanques. E os tanques de Israel ficaram provados por A mais B, que foram os melhores, tanto tecnologicamente, tanto financeiramente. Então, ficou em primeiro lugar na licitação. O que o Lula fez, pessoal? O Lula, com o Amorim, que é o braço direito dele nas relações internacionais, ficou um bom tempo lá na Venezuela, alisando o Maduro. Eles simplesmente falaram, não, Israel é um país mau, a gente não pode comprar deles, que eles atacam os pobrezinhos do Hamas, que invadiram Israel lá um ano atrás, o pobrezinho do Hezbollah, que fica lançando foguete em Israel, o Irã, que fica lançando foguete em Israel, nem nota de repúdio o Brasil teve coragem de fazer. Então o que o Lula falou? A gente não vai comprar os tanques de Israel porque eu não gosto de Israel. Ponto final. Tentou jogar para o segundo lugar, mas a própria defesa, a própria TCU, que é o Tribunal de Contas da União, não deixaram o segundo lugar assumir porque não tem motivo nenhum técnico, nem tecnológico, financeiro que tirasse o Israel da briga. Foi por puro orgulho de Lula. E o Múcio disse que questões ideológicas travaram uma licitação vencida por israelenses. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência a uma licitação. Venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questões da guerra, o Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta. Mas por questões ideológicas, não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar ao segundo colocado e nós estamos aguardando que essas questões passem para a gente possa se defender. Então, pessoal, o desgoverno Lula está travando um ótimo negócio para o Brasil, simplesmente por ideologia. Mas sabe o que é o pior? Esse não é o tema bomba do vídeo de hoje. Esse é só mais um ponto que eu trago aqui no dia a dia. Por que o Lula não pode estar na frente de um país igual o Brasil? Dá uma olhada só o que é que ele está fazendo. Além disso, eu trago mais um imposto que ele está criando aqui, antes da gente falar da prisão de Boulos, do Pablo Marçal, do retorno do X. Foi chamado aqui pela Folha penduricalho da AGU, abre crise no governo Lula e pode provocar suspensão de acordo salarial. Então, a Advocacia Geral da União, pessoal, nada mais, nada menos, criaram um novo auxílio que vai de 3 mil para pessoas que estão trabalhando a 3.500 para aposentados sem desconto de imposto de renda.
Então, esse auxílio é acima do teto constitucional. Então, o servidor hoje, ele recebe até 44 mil, que já é um dinheiro que ninguém no Brasil recebe, né? Cá entre nós. Para receber mais ainda, criou esse benefício extra justamente para passar do teto constitucional. Então, isso está sendo chamado de um auxílio saúde, pessoal. Só o pessoal da Receita Federal tem um auxílio desse tipo, não devia nem ter. Agora a Advocacia Geral da União está pedindo também. Então, imagine, os outros setores vão começar a pedir também. De onde sai essa grana? Do meu bolso, do seu bolso, e vai para onde? Para a mamata de servidores que aprovam benefícios para eles mesmos e o governo não faz nada. Então, isso foi aprovado na segunda-feira. Estava todo mundo discutindo ali as eleições municipais, quem foi para o segundo turno, Pablo Marçal, Boulos, foi roubado, não foi, foi o que aconteceu, a culpa foi do Bolsonaro, foi do Malafaia. Então, na surdina, o pessoal aí do governo Lula, que representa o governo, vai e aprova um benefício desses. A gente não pode aceitar, pessoal, a mamata não tem fim com o governo Lula. E para cobrir esses sombos que já passam de 100 bilhões de reais nesse ano de 2024, o governo estuda criar um imposto mínimo para milionários do Brasil. Mais o imposto para bancar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Então, pessoal, milionário já paga imposto. Ele tem o dinheiro investido e tem o imposto para cada categoria de investimento. Mas o Lula acha pouco. Ele quer criar um imposto que vai de 12% a 15% da renda das pessoas. Então, em vez de cortar custo, em vez de cortar ministério, em vez de cortar mamata, ele só cria mais impostos. Pessoal, não é solução criar imposto, tem que cortar custo, mas tudo que esses dois cidadãos não fazem é cortar custo. Só querem saber de colocar imposto, colocar imposto, colocar imposto. Depois que vem um governo de direita e faz uma reforma, faz ações antipopulares, porque é necessário reduzir custo, igual o Milei está fazendo na Argentina, são taxados de mauzão. Eu vi muito esquerdista falando que a pobreza aumentou na Argentina, saiu de 40% para 50%. Tá, mas como foi que chegou em 40%? Foi abrindo o cofre, imprimindo dinheiro, acabando com as reservas do país. O país entrou numa crise sem precedentes. Se continuasse dando benefício, abrindo o cofre, ia chegar a 50, 60, 70, 80, 90, ia virar uma Venezuela. O Milei apertou o cofre, apertou as contas, mas não existe passe de mágica. Em 1 ano e meio você consertar um estrago aí de 10, 15 anos de esquerda. Esse é o caminho que esse senhor aqui, que esses senhores estão fazendo no Brasil. A gente não pode aceitar, a gente não pode achar normal. Uma boa notícia dentro disso, pessoal, que o X está voltando. Moraes não tem mais desculpas aí, porque Elon Musk cumpriu todas as exigências. O X está voltando aqui no Brasil. Eu tentei entrar com o meu, porém ainda não está online. O meu ele fica ainda dessa maneira aqui, ó. Da mesma maneira quando estava fora do ar, mas eu não aguardo porque só falta a Anatel acertar os detalhes para o retorno do X. O Moraes quis porque quis atrasar o retorno antes do segundo turno e conseguiu, porque ele sabe que a direita tem muita força no X e tentou barrar um pouco esse avanço aí, tentou barrar a liberdade de expressão, mas acabou se dando mal porque a esquerda, conforme eu mostrei nos vídeos de ontem, teve o pior resultado aí dos últimos tempos, com menos gente confiando, com menos prefeituras aí desde os últimos tempos. De 12 anos para cá, tem menos da metade das prefeituras os governos de esquerda, porque todo mundo vê que não presta. A esquerda só sabe gastar, não tem a menor responsabilidade fiscal. Enquanto isso, Pablo Marçal, pessoal, algumas polêmicas aqui. Ele falou sobre o laudo que ele postou na rede social dele e ele disse o seguinte: eu recebi um laudo e divulguei, não tinha como saber que ele era falso. O que é que vocês acham disso? Marçal teve culpa ou simplesmente ele publicou o laudo que acabou sendo prejudicial para ele, que a gente viu que a grande mídia foi para cima dele, ele perdeu as redes sociais novamente, só liberaram depois da eleição. O que é que vocês acham dessa atitude do Marçal? Fez certo? Fez errado? Agora, 2 pontos que o Bolsonaro está apanhando de tudo quanto é lado. O Nunes disse, quando a gente precisou do Bolsonaro, ele ficou longe da gente. Não quero gravar vídeo com o Bolsonaro. O Marçal, por ter sido menosprezado, o Tarciso falou que o Marçal tinha que ser preso, o Malafaia também.
Bolsonaro criticou, falou que é um amor de verão. O Nunes só xingava o Marçal e tá todo mundo querendo o voto dele, mas ninguém quer dar o braço a torcer e pedir desculpa pro Marçal. Então, apoiadores do Marçal estão batendo no Bolsonaro. O Nunes não quer o Bolsonaro por perto. Será que o Bolsonaro perdeu credibilidade com essas eleições? E o Marçal está jogando o jogo dele. Ele não vai declarar apoio de graça. Não vai declarar apoio para quem remou contra ele. Ele está na dele. Ele está esperando o pessoal aí, Bolsonaro, Malafaia, Tarcísio, se posicionar e pedir desculpas para ele. E mais ainda, ele até insinuou que o Boulos vai ganhar a eleição. O que é que o Marçal quer com isso? Ele quer que o Boulos ganhe votos nesse primeiro momento que está longe do segundo turno, para mostrar: você, Tarcísio, você, Nunes, você, Bolsonaro, vocês precisam de mim. Então o Marçal sabe muito bem analisar como que está o jogo e se direcionando conforme o andamento. Essa parte tem que te dar o chapéu, goste ou não goste dele. É uma pessoa muito analítica e sabe jogar com todas as cartas na mão. Eu acredito que um grande erro que ele fez foi a questão do atestado, que não precisava daquilo, pessoal. Só prejudicou aí a campanha dele, não agregou em nada. Então acabou prejudicando, a grande mídia aproveitou aquilo para derrubar ele. Já não bastou o Malafaia, o Tarcísio, o Bolsonaro. Então teve mais um ponto que faltou 1% para o Marçal, muito pouco, um pequeno detalhe, para estar no segundo turno e ganhar essa eleição. Agora vamos lá, pessoal. Prisão, Boulos na prisão. Dá uma olhada só. Boulos vence com 48% dos votos nos presídios de São Paulo. E aqui os detentos do Centro de Detenção Provisória 4 de Pinheiros, localizado na Zona Oeste, votaram de forma unânime no candidato do PSOL. Então, Boulos teve 48%, o Marçal teve 23%, a Tabata 15% e o Ricardo Nunes 11%. Os demais candidatos não somaram 1%. Agora, se o pessoal da cadeia está com o Boulos, pessoal, a gente tem que apoiar o Boulos ou a gente tem que remar contra ele? Então, na minha opinião, essa é uma pergunta muito óbvia. Então, ele que está tentando liberar aí 40 mil presos que foram pegos com uma quantidade pequena de maconha, que ninguém sabe se é usuário ou traficante, ele quer soltar todo mundo, podendo colocar milhares de pessoas aí que gerem risco à população na rua. E são essas propostas que o governo do PSOL, que o governo Lula defendem, além de travar uma licitação que seria excelente para o Brasil de Israel, além de aumentar custo acima do teto constitucional. Ele está criando novos impostos, está aí sendo apoiado por presos. Pessoal, você que é contra tudo isso, já se inscreve no canal, que todos os dias eu vou trazer um vídeo aqui desmascarando tudo que a esquerda faz e apoiando a verdadeira direita, que a gente tem que fazer esse país mudar. O país não aguenta mais 4, 8 anos nesse ritmo, a gente vai ter sérios problemas, porque a responsabilidade fiscal, ó, é zero. Não é L, não é M, a responsabilidade fiscal é zero desse desgoverno. Então esse foi o vídeo de hoje. Compartilha para que mais pessoas fiquem sabendo de tudo isso que está acontecendo. E eu te espero aqui no boletim de amanhã. Muito obrigado a todos.